Fala, Bikezone! Esse é o radar que mostra um pouco do que vem acontecendo no nosso vasto mundo das rodas, e o tema de hoje a gente vai repercutir sobre essa maravilhosa Copa do Mundo de mountain bike que tivemos a rodada dupla em Araxá. Márcio Bereguer-Ravelli está lá em São José dos Campos, Caetano Caesamataro está lá em Miami, na Flórida, e eu, Luciano Cadeira Lancelotti, aqui na Cantareira. Que oportunidade demais, né, Caê? Demais, Márcio. Pô, só agradecer aí você tá nessa com a gente de novo, né, meu? É sua segunda participação. E bem-vindo, prazer falar com você e ouvir a tua visão, cara. Ó que louco, ó. Você, piloto, meu, profissional ferrado, o Cadeirão, conhecidíssimo, tudo lá presente, eu aqui, velho, acompanhando o que vocês estavam fazendo lá pelos stories, velho. Tudo que o Cadeira estava fazendo lá, ele estava nos stories, eu estava acompanhando em tempo real, brother, através dos stories. Então, a nossa intenção aqui é buscar esses stories, até para você ver que você não vai botar uma fé nas imagens que tem e tal, e falar sobre a Copa do Mundo. Que, putz, bem-vindo, Ravelli. Prazer de novo, né? Estar aqui. Da outra vez a gente falou um pouco de modo geral, e agora vamos focar mais nessa, pegar ainda a quentura que tá aí da Copa do Mundo semana passada, que foi, nossa, foi muito legal, cara. Eu que fiquei ali quase um mês, na verdade fiquei um pouco mais, mas eu fiquei nessa de ir e voltar, né, para São Paulo. Depois eu fiquei quase 15 dias direto lá, pegando dos dois finais de semana. Foi muito legal, cara. Nossa, dá pra gente conversar muita coisa boa aqui. Foi bem legal. Caê, dá um play nos stories, que vai ser legal, que a gente dá uma dinâmica, a gente fica mostrando a ação. E eu vou aproveitar, Márcio, para já te colocar, não, mas é uma coisa que a gente tem no ar. A gente saiu de 2024 de Araxá, já sabendo e com vamos falar, com o anúncio oficial que teríamos a Copa do Mundo em 2025, uma rodada dupla. E diferente de 2024 para o ano de 2025, há uma expectativa, uma oportunidade muito grande. Mas o que você sabe de bastidores? Como é que está essa oportunidade? Sei de algumas coisas também. Vamos começar conversando sobre isso. Então, primeiro que 2024, quando teve a oportunidade, né, aqui em São Paulo e depois lá em Araxá, eu fiquei um pouco fora ali da parte de organização, fiquei mais como espectador, né, então acabei não entendendo muito o lado interno da coisa, né, porque quando você está ali mesmo, né, dentro do processo, você fala, caramba, cara, é muito complexo, muito complexo. E, bom, a gente já tem aí o calendário, quer dizer, não oficial de data, mas sabendo que o ano que vem continua, né, mais essa etapa aqui, 2026, e o Rogério gostou muito do meu trabalho aí, né, como trail builder e fazer parte da organização junto com a sua equipe, que, por sinal, uma equipe muito comprometida, cara, e eu tô falando assim de um modo geral, cada setor ali, cada um responsável cara, foi muito bacana. Então, desculpa te interromper, mas quais são esses setores? Que envolve a pré-corrida, cara, a construção do evento? Assim, Caio, tem uma pessoa que cuida só dos fiscais de colete amarelo. Aí tem uma pessoa que cuida só da imprensa. Que são os voluntários, né? Esses voluntários, eles fazem um registro, né, um cadastro, e são vários que fazem isso, então eles vão selecionando, e existe uma equipe para fazer isso, vimos ali um coletinho amarelo na imagem, olha os coletes amarelos. Eles ficam com apito na pista. A maioria é tudo biker, né, Ravelli? Na maioria, olha, eu assim, de todo mundo que eu conheço ali, a maioria, 90% são da Volvida Bike, até porque eles são voluntários, né, eles não recebem, eles não são remunerados, mas eles
almoçam, jantam e se hospedam através da organização. Então, assim, é feita uma seleção, porque muita gente quer fazer parte desse processo, só que daí tem um questionário, aí você, porque você tem que ter um comprometimento ali total, cara, você é responsável, por exemplo, pela tua curva, né, pelo teu setor, ou pelo lugar que você vai ficar. Então, o que acontece? Não é só apitar, né, que se acontecer alguma coisa, eles têm as bandeirinhas vermelha e amarela, onde eles têm que ficar, então eles passam por um processo seletivo, onde eles têm que ter uma aula de conduta, de alguns até conversar, muitos deles falam inglês, porque às vezes teve um momento até engraçado que o Thomas criou, ele caiu próximo de mim ali na largada, quer dizer, ele caiu na largada, tentou acompanhar um pouco o circuito, mas aí ele voltou a 500 metros. Estava de bigodão, que caiu na primeira etapa, né? E um dos fiscais que estava ali junto comigo falava em inglês, então ele traduziu tudo para a médica que estava ali, foi um socorro muito rápido. Então, assim, faz muita diferença você ter um fiscal que consiga comunicar com o pessoal de fora. Então, assim, depois tem o setor, o meu setor, por exemplo, né, o meu e do Valmor, que cuidava 100% da pista... Quem que era responsável pelos voluntários, pelos coletes amarelos? Nossa, agora para lembrar o nome dela, é uma moça... Que é de Curitiba? Não é, você está falando aquela da CBC, não, né? Não, aqui é biker também, amiga nossa de Curitiba, mas eu sei quem era uma... Não é essa aí. Enrolado. Não, é uma morena e ela trabalha com o Rogério, ela cuidava desse setor, então eles se reuniam muito cedo, antes da competição, ela explicava tudo, e aí uma pessoa ia distribuindo onde eles tinham que ficar, e dentro do circuito tinha as plaquinhas já, ó, setor 1, 2, 3, e por aí vai. Caê, olha a riqueza dos nossos stories. Lembra que eu peguei o dia do começo do trabalho dos voluntários, que tinham as moças reunidas? Lembro. Meu, tá lá no... Lembro. Cara, tá lá no Araxá 1, velho, isso aí. Tá lá no... velho. O louco que a gente cobriu o período todo. Ô, Márcio, deixa eu voltar aqui um minuto, cara, porque... Vai lá. Essa imagem aqui, meu, esse cara, ele tá examinando a rampa que você pulou a seco no dia que você construiu, que foi no dia que você bateu papo com a gente, velho. É muito legal, e a gente ficou acompanhando isso, né, no passo a passo. E ele tá analisando o teu pulo, né, cara? Ele tá olhando, vendo aonde que ele vai encaixar. É muito porque assim, mas tem muita gente, o Cadeira e Caê, que olha para o circuito de Araxá e fala assim, cara, vocês são malucos, ficar construindo essas pedras, essas rampas, isso, aquilo, tal. Mas a gente que está construindo, porque tudo ali é pedalável, é palpável e é saltável, né? Então, se você pensar que cada obstáculo que está ali foi bem calculado, dentro do seu limite de velocidade, da sua postura... Olha o Ravelli andando, olha o Ravelli, olha você com a rapaziada. É verdade. Eu tava ali. Então, assim, porque uma coisa é você fazer obstáculo e falar assim, cara, tá maluco, eu não vou saltar isso, não. Então, história, é Copa do Mundo, né, Ravelli? Não é campeonato do interior, né, meu? Não, Cadeira, e assim, olhando, às vezes até a gente olhando a pé, você fala assim, não é possível que alguém passe de bicicleta aqui. Mas a hora que você está em cima da bicicleta e você começa a ter esse entendimento, né, olha lá, ó, o cara puxa a frente, demais, meu. Dá aquela recolhida na traseira, então você vai pensando que vai todo mundo fazendo, né, começa lá, ter a mesma linha, dá aquela paradinha, ó, puxa a traseira, cara, é assim, no final das contas, essa análise dos pilotos é quase que todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Talvez um ou outro abuse um pouco mais da velocidade, dá uns estilinhos, mas a pista ela foi feita para que possa todo mundo passar dentro dos padrões que é. Então não é nada absurdo, tá certo que você olhar o cenário do lado de fora, você realmente pensa assim, nossa, cara, tem pedra, muita pedra, perigoso e tal. Sim, é perigoso, mas nós estamos falando de um campeonato onde tem os melhores do planeta. E, cara, e é engraçado assim, se você olhar, acho que vou falar 100% das pessoas que elas passam por essas pedras, saltam,
né, tem várias linhas, as mulheres estão super bem representadas pelas técnicas, e, cara, é muito bonito de ver a evolução, a análise, e eu que fiquei muito próximo dos pilotos na pista, andando de bike o tempo todo, que, né, que eu tinha a plaquinha oficial para poder fazer tudo isso, e o meu papel era justamente para tentar analisar esses pontos, tentar ver esse feedback das pessoas, e talvez até uma possível alteração, uma pedra que soltou, um banner que se desprendeu, e por aí vai. Ah, a terra soltou muito, tem que molhar, tá muito encharcado, e por aí vai, entendeu? Então, foi bem legal todo o processo, porque tem que ter muita responsabilidade para estar ali, fazer o que tem que fazer. O Valmor é um cara super profissional também, ele todo dia, 6 horas da manhã, ele estava passando o soprador na pista inteira, os gringos não acreditavam que a pista todo dia estava limpa, as paredes todas reformadas, porque os caras vão fazendo as cavinhas nas paredes, vai secando, e tinha, tipo assim, 500 metros de mangueira esticado durante a pista, muita gente não viu, mas elas são enterradas, entendeu? Então, pra vocês terem a complexidade do negócio, ver uma mangueira lá do hotel, 500 metros para cima, nos principais pontos, para justamente reformar as paredes, os bernes que os atletas o dia inteiro treinando e ia esfarelando, né, com a secura. E aí toda hora, de manhãzinha e final do dia, a gente molhava essas pistas, esses obstáculos, porque também o Araxá é ruim liso e é ruim muito seco. Eu acho que até muito seco às vezes é pior, porque quando vai juntando muito atleta, você não enxerga o que está acontecendo, porque levanta um pó, cara, e esse pó minério fica no olho, cara, e baralha tudo a sua visão, e você tem que ficar desviando das pedras com aquele monte de poeira vindo e tal. Então as condições estavam perfeitas, né, Márcio? E deu aquela chovidinha, que acho que foi na quinta-feira. Choveu na quarta-feira, antes da primeira etapa, e não choveu mais. E depois, para a segunda etapa, choveu na quinta e não choveu mais. As condições ficaram ideais, né? Foi perfeito. Perfeito, uma poeira e estava num grip bom. Exatamente. Eu acho assim, tinha alguns pontos que você tinha que tomar cuidado, porque ela não forma barro, entendeu? É uma laje, que esse minério, na verdade, ele fica só uma casquinha de liso. Fica brioso, né? E você tem que tomar cuidado, porque principalmente a descida do meio, algumas paredes, você não podia estar em cima do hotel ali. Com tanta confiança. Nos teus treinos lá, quantas horas você deu? O Caê, pelas minhas contas, cara, durante 30 dias, umas... Não. Com os moleques lá durante a semana pedalando. Porque, pô, tem várias dias imagens de treino tuas. oficial ali. Então, o que eu fazia? No treino oficial, eu ficava andando várias voltas, dava 7, 8 voltas, praticamente, ali. Porque de e-bike, tudo é maravilhoso, né, cara? Maravilhoso, mas tem que pedalar igual, né, tio? Só que assim, né? Não, mas aí, Caê, que tá o lance. A única parte que você fica ruim são nas retas, né? Mas aí não tá competindo, os caras estão mais analisando, um ou outro tá acelerando. Então, assim, na subida, com bike convencional, você acaba não fazendo força ali, né? Mas na descida, por incrível que pareça, na descida que o bicho pegava, porque daí os caras descem, né, igual ou tão melhor, às vezes, do que eu ali, alguns atletas, e você tem que acompanhar os caras na descida, que daí vira tudo igual, né? Ô, Marcelo, você tava com a nave lá, né? Eu vi que você tava com uma nave violenta lá, hein? Sim, não. A proporção da bicicleta, inclusive passando pelas raízes, é outra história. Tá ligado que eu curto a marca, meu, e demais estiver andando. Você tava de motorzão ou de motorzinho? Não, eu tô com a bike nova, já motorzão, já 800 watts. Né? Então, assim... 85 newtons de torque, né? Não, e a bike estava toda regulada, já Fala tinha... o modelo da bike aí pra galera. É uma Rail, né, uma Trek Rail da 2025, é a Trek Rail Plus, né, que fala, já é um modelo novo, e o torque é o mesmo do ano passado, né, aumentou as baterias, e tá vindo, acho que uma atualização aí para mais newtons, 105 newtons de torque também, a Bosch vai... Que legal. Então, assim, a bike é animal, e outra, ela é 27,5, né, ela não é, como é que é,
Mixed wheel size. Mixed wheel size. Então, O ela... quer colocar 32 agora, Márcio? Fala com ele. Brincadeira. Não, será que 32? Se eu pudesse, eu andava de aro 20. Só isso eu tenho a dizer. Não, acho que para essa pista aí, a bike que eu tava era ideal. Nossa, pistinha curta, travadinha. Não, excelente, demais, cara. Demais. Então, é isso, cara. Os setores, só que também a gente tem que separar uma questão aí. Existiu a equipe do Rogério, da Copa Internacional, que fez parte da Copa do Mundo, e aí a equipe da UCI, que tinha mais de 150 negros ainda. Da Warner, né? Da Warner, pouquíssima participação hoje em dia, e uma equipe muito profissional da Warner, né? Da divisão de esportes, capitaneada pelo Chris Ball, né? Que profissionalizou o Enduro Mountain Bike. Exatamente. Isso fala um pouquinho desse trabalho junto, da organização da CIMTB, na qual você fazia parte, junto com a equipe da Warner Brothers. Porque, na verdade, Cadeira, eles que determinavam o que a gente tinha que fazer. Eu vou fazer um salto aqui. Não, primeiro tem que pegar autorização, os caras poderiam analisar, eles podiam até acatar sim ou não, por que você está fazendo esse salto, ou por que você está desviando da curva. Só que tudo foi feito na pista, tanto a primeira e a segunda etapa, baseado na transmissão, né? O circuito montado da primeira e da segunda etapa, a gente não podia escolher porque foi legal, que tem que passar isso, não. Os caras determinaram assim, nós precisamos otimizar as câmeras para que possa, por exemplo, não há tempo hábil de eu ficar trocando cabo, ficar trocando posição de câmera, da primeira para a segunda etapa. Então, foi feito um trabalho em conjunto, antecipadamente, o final do ano passado, e os caras da Warner vieram, que esse dia não estava, acho que o Rogério estava com a equipe do Kaique, todo mundo, e aí sim, eles determinaram, ficaram andando horas e horas a pé, durante uma semana, o Simon, acho que estava aí também, o Simon Burns estava aí, e aí sim, os caras, era incansável, o Kaique falou para mim que os caras chegavam cedo, botavam a bota no pé, passavam por aqui e catalogando, cara, curva por curva, o que tem que fazer e tal, beleza. Aí depois que eles determinaram o traçado, e aí sim veio a minha parte do Valmor, o Valmor foi até um pouco mais antes do que eu, porque eu também tinha alguns compromissos, e aí a gente começou a trabalhar na plástica do circuito, que era o que, melhorar as curvas, tirar tudo que é ponta de lança, tudo que é feio, a ponte estava... Ela fazia muito tempo que estava lá, né, as rampas, muito, tipo assim, entulho, então eu entrei com essa parte para deixar as madeiras todas mais bonitinhas, então eu falei assim, até tinha comentado com o Rogério, falei, Rogério, nós estamos falando de uma Copa do Mundo onde vai ser transmitida para o mundo inteiro, então o circuito, por exemplo, pedra, raiz, essas coisas não tem o que fazer, não dá para faltar o circuito, mas, a plástica do visual da rampa tem que ser mudado. Então, assim, parabéns. Foi assim, nível melhor do mundo, né, Márcio? A gente tem que ter, cara, muito orgulho do trabalho de vocês e de toda a equipe, né? Eu falo para você, assim, foi das provas, que atmosfera fantástica, que trabalho maravilhoso e orgulho de ser brasileiro, de estar ali no meio. Então, as madeiras, né, eu passei até, inclusive, uma quantidade, um orçamento para o Rogério, falou, eu acho muito legal colocar madeira, arrumar os saltos dos gaps lá, principalmente da pedra lá em cima, que estava muito remendado. Sim. Falei, vamos desmontar ele inteirinho, vamos refazer tudo, vamos... E aí o Warner falou assim, os caras da UCI junto, tampa todos os buracos, quer dizer, mais os gaps ali. Então, a gente tampou os dois duplinhos do rio lá embaixo, né? Rio. Um deles até acho que poderia ter ficado aberto, mas tudo bem. E o outro de cima tampou, a gente deu uma plástica diferente, deu um movimento maior na rampa, a gente elevou ela um pouco e afastou um pouquinho, porque como tinha buraco no meio, a gente poderia ter feito, né, até poderia fazer esse conceito de aumentar o salto, porque ninguém ia cair dentro do buraco mais, né? E foi o que aconteceu. Então, ele ficou assim, tecnicamente, para saltar na recepção um pouco mais casca grossa, né? Porque muita gente batia a roda na madeira,
Mas daí, o que a gente fez foi exatamente tampar esse buraco para que não houvesse nenhum acidente. Tanto é, Cadeira, que da primeira etapa para a segunda, se você reparar, a primeira etapa ele subia Dona Beija, fazia a curva e não tinha tanta velocidade para saltar o gap ali. E Sim. depois, a outra segunda etapa, eles já saíam da passarela da rampa e, emendava, cruzava, um deles cruzava o Rock Garden e já Marcio, mandava o salto lá embaixo. e aquela linha fazendo transfer no Rock Garden de pedra, que o Matthias Flückiger começou a fazer e muita gente usou na prova. Como era a técnica, né? Cara, e por isso que eu falo para você, a pista de Araxá, você tinha que andar muito rápido. Ela não tem tolerância de erro, não tem tolerância de, vou andar mais ou menos, não. Sempre andar rápido, principalmente nas transposição dos obstáculos, no Wood Garden lá em cima, naquele caroção lá de madeira. Quanto mais rápido você passasse ali, você se dava bem. Se você passasse devagar, travava muito, batia muito aro. E assim, eu fiquei sabendo dos bastidores, até não vou falar qual é a equipe, por exemplo, teve uma equipe aí, boa, grande, eles estouraram 7 rodas. Foi a Wheeler. Aí, o grande do não foi. Não sei se a Wheeler estourou, mas aqui eu tô sabendo. As minas da Wheeler estouraram algumas, hein? Não, mas teve uma outra que me falou que eles estouraram 7 rodas também. E aí, cara, por quê? Fala aí. Porque também os caras, o que aconteceu? Antes de acontecer tudo, os caras ficavam ali tentando analisar a linha e a velocidade. Então, os caras arriscavam essa linha do Flückiger mesmo. Eu fiquei sabendo que meia dúzia de nego meteu a roda no meio das pedras. E, cara, os caras usam o pneu não tão cheio, né? Eu gosto de usar o pneu mais cheio, por exemplo. Não faz milagre, Cadeira. As rodas dobram no meio. Usando, a Specialized, por exemplo, estava usando um protótipo de pneu 2.5. É um negócio desse tamanho. Impressionante, com a calibragem. Caê, uma coisa muito legal que a gente percebeu, e o Márcio é prova viva disso. Então, primeira Olimpíada, 96. As provas eram muito mais longas, eram muito mais endurance, né? O campeonatos mundiais também na época. Depois você vai me dar uma lembrança assim de quanto foi o tempo de prova da Olimpíada e quanto foi o tempo do Mundial, por exemplo, de Vail, 94, foi dos mais longos da história. E uma outra história, era uma corrida insana pelo peso baixo. Por quê? Porque se ganhava corrida na subida. Isso hoje não existe mais. As provas são mais curtas, mais dinâmicas, e claro que na subida você consegue abrir um tempo, mas se você não acompanhar, e as bikes, elas chegaram a pesar, Márcio, cara, eu lembro de pegar uma bike do Absalom, que acho que foi a bike de Atenas 2004, a bike pesava 8,5 kg. Hoje em dia, a bike do Nino Schurter pesa 11 quilos. Exatamente isso aí. Tudo aumentou, o material aumentou, né? A roda aumentou, veio o pneu, veio o raio, veio o quadro, veio tudo teve que ampliar. E aí não tem muito o que fazer, né? Por mais que eles diminuam a espessura do material, ainda continua... Senão não aguenta, quebra a bicicleta no meio, a real é essa. Num pulo daqueles, num Rock Garden, né, do nível E a diferença está aí, né? Porque na nossa época tinha bastante pedra, a gente descia altos drops com raizeira e tal, mas a gente não tinha salto, né? Eu lembro que em 92, em Bromont, tinha um saltozinho na chegada lá, uns duplozinhos, mas não era igual nos dias de hoje. Eu lembro que até o Thomas que mandou um varadão assim no salto de Bromont, lá em Quebec, e você vê, passando aí o Breves. Cara, se o cara errar um salto desse aí, ele castanha a roda no meio ali, né? Márcio, quanto tempo de duração, não sei se você lembra, a prova do Mundial de Vail e a primeira prova olímpica em Atlanta 96? Atlanta, se não me falha a memória, eu fiz em 2h26. É uma hora a mais do que as provas estão durando. E de Vail, eu acho que eu fiz 2h24, algo assim.
Eu lembro que eu andei bem, eu acho que eu tomei 6 minutos do primeiro, ou 7, alguma coisa assim. Henrique Journes. Fui 24º, mas eu só não consegui andar mais, porque eu larguei muito atrás, e não tinha mais tempo para passar as pessoas, de tanta pessoa que eu passei. E nós estamos falando, foi um dos lugares que mais gente largou, né? Tive, sei lá, uns 180 pessoas Tinha uma largando. prova classificatória, vocês entraram através da prova classificatória, você andou muito na classificatória, eu lembro disso. Não, o Abraão fez uma classificatória, eu fiz outra, e dessa classificatória eu lembro que tinha aí 76 caras na minha bateria para classificar, acho que 32, uma coisa assim. Pô, demais, né, Marcio? Vai, Caê, faz uma perguntona. Não, eu achei que tinha travado o computador, cara. Não, tá tudo bem. Faz uma perguntona pro Ravelli. Não, eu estava curioso, Márcio, de saber um pouco mais do backstage, porque são muitas equipes, né? E imagino que a equipe, as mais prós, vem toda estruturada. Como foi? Você participou de alguma coisa da organização dos caras lá embaixo, no backstage, as ferramentas mecânicos? Fala um pouco dessa... Na verdade, não. Tanto é que eu fui convidado a participar único exclusivamente da pista, e vou te falar, da pista, eu não precisava nem me preocupar com gradil, se tá fora do lugar. Então, assim, mas, por exemplo, teve um dia lá que uma das passarelas lá em cima, ela estava baixa, e aí os caras da UCI chegaram falando, não, ó, tá baixo, tá com 2 metros, aumenta para 2,5 metros. Aí veio uma empilhadeira com os cubos, aumentaram, e aí danificou a rampa inteira. Por que esse padrão de segurança? Cara, porque se você pegar, por exemplo, um Aldridge, que tem, sei lá, quase seus 2 metros de altura, pegar um Davi Serrano, que é gigante, esses caras, de repente, ele ficar em pé em cima da bicicleta ali, ele passava muito próximo e os caras não, o risco, eles não querem correr, a margem de risco é lá em cima, entendeu? Eles não querem correr nenhum risco mínimo para não dar margem para erro. Então, Marcio, e esses dois passando, o Charlie Aldridge e o Davi Valério, né? Passavam perto, cara. Porque os caras têm 2 metros de altura. Exato. Nós tínhamos nós tínhamos duas passarelas ali mais perigosas, que era aquela que vinha dos dropzinhos da madeira de baixo e a de cima da segunda etapa lá em cima. A da segunda etapa da subida que os caras viam, aquela ali que eu reparei. Então, essa aí, quando passava embaixo, mesmo a gente aumentando, os caras passavam um pau ali, mas imagina se não tivesse feito. E aí, só que daí, a hora que ele ergueu, colocou os cubos, que tem a estrutura de alumínio e a estrutura de madeira. Então, a estrutura de madeira foi tudo a parte nossa, principalmente no meu caso, que eu cuidei muito dessa divisão de tudo que era madeira, a gente acabou separando, porque eu tenho todas as ferramentas para poder fazer, né? E aí o Rogério, quando terminou, falou assim, ó, Ravelli, você pode, isso já, porque já tinha acontecido a primeira etapa, acho que na segunda-feira, não, na terça-feira, que inclusive os caras iam andar a pé para fazer o reconhecimento da pista, e aí a gente correu para fazer logo toda a arrumação das madeiras que tinham soltado, quase todas, tinha saído fora dos padrões, tive que fazer umas emendas malucas lá, então nós gastamos ali meio dia para arrumar tudo isso aí, botar as catracas, deixar tudo em cima, porque senão os caras da UCI, eles não, né, a equipe deles lá, que fazia toda uma fiscalização, e falava, ó, isso aqui não pode, não deixa isso para lá, não deixa isso para cá, mas como a gente já tinha noção, a gente já sabia, né? Então, tinha tudo isso aí. Mas, por exemplo, desde o cara que tinha o Caio, que era um dos caras que ficavam na carreta do Rogério, ele é o cara que ficava de manhã até o último horário, cuidando único e exclusivamente de todo o material que saía e entrava lá de dentro. Por exemplo, desde da parte de ticket de almoço, tudo que você ia ter que pegar, passava pela mão dele. Peguei um alicate, pega e traz de volta, Qualquer coisa que fosse, então era um cara que cuidava.
Na parte de comunicação tinha o Gustavo, né, que é o que é o que cuidava da minha parte lá, da sala de imprensa, né? O Gustavo mas, assim, Carlão, né? Mas a gente parar para pensar, né, essa hierarquia, que na verdade, assim, primeiro é o Rogério, né, depois o Kaique, e aí vem descendo ali, tinha o Narras, então o Narras cuidava muito ali tanto é que, assim, por exemplo, o dia que eu cheguei tinha uma pulseira exclusiva, né, e uma camisa exclusiva. Aí liguei pro Kaique, falei, Kaique, preciso da pulseira para entrar como organizador. Não, vamos pegar com o Narras. Então o Narras cuidava para fazer toda a credencial ali, dessa parte da organização. Alguém distribuiu o almoço para todos os fiscais. Cara, é muito complexo. Assim, tinha nego cuidava só da parte de estrutura do Rogério, tinha uma equipe que era oh, meu Deus do céu, esqueci que é um dos mais velhos que tem com o Rogério lá, Sei quem é, gente fina pra caramba. Tem ele, tava de motinho por ali. Nossa, esqueci o nome dele. Então, eles cuidavam da parte elétrica, entendeu? Então, toda a comunicação que tinha ali de cabo, essas coisas, de som, essa equipe que cuidava, e a gente não fazia parte, eles não pediam pra gente, a não ser que fosse assim, ajuda aqui para carregar esse lugar, essa coisa gigante, tem mais gente, uma coisa ou outra, esporádica. E é até porque a gente... Vai lá. Até porque eu não sei nada de elétrica, então não ia nem me aventurar a fazer nada que não fosse do meu... E é interessante a gestão, né? Porque a partir do dia que começam os treinos oficiais até o final da prova, então, vamos falar, na primeira semana, os treinos oficiais com Walk Inspection, a vistoria da Warner e da UCI na prova, na quarta-feira e a prova no domingo, a equipe CIMTB, capitaneada pelo Rogério e todo esse corpo de vocês, dava um suporte para a Warner, mas quem estava gerindo a competição era a Warner, era a CIMTB trabalhando com a Warner. Aí, por exemplo, segunda e terça-feira, que eu encontrei vocês na pista, que eu aproveitei para ficar andando muito, inclusive a brincadeirinha, né? Vou fazer uma brincadeira com o Rogério, apresentei uma enxada para o Rogério aquele dia, né? Que ele tá na live, tá na live não, tá nos stories aqui do Fala Bike Zone. Aí os caras estavam na piscina, meu. Cara, pude andar, pude fazer as coisas na pista, fui conversar com o chefe da segurança, que é um outro departamento também, que é um britânico muito legal. Ele falou assim, Cadeira, vai lá, só não me faz chamar ambulância. Do it, vai andar, não precisa reportar. Então é muito interessante essa gestão e vira como se fosse uma mini cidade, né? São muitas e muitas pessoas envolvidas. Eu queria voltar um pouco para o que o Márcio falou, queria explorar isso aí. Você falou que antes de você assumir a pista, a galera da comunicação veio fazer o traçado pensando na transmissão. Como é que é? Você sabe... A galera da TV mesmo, da né, TV, Os responsáveis pela parte da TV, da transmissão. Isso, aí são os técnicos que faz toda a captação da imagem. Eles precisam estar, assim, por exemplo, de uma parte visível que consiga captar uma curva imensa e, tipo, uma reta oposta junto com uma reta inicial, aí... e, assim, então, são várias coisas. Mas o track builder... Ele tá junto com esse técnico, esse é o cara, ele é ciclista, você sabe se ele tá envolvido? Eles estão muito tempo fazendo isso, né? Tanto é que, assim, pra você ter uma ideia, tinha duas câmeras que eram feitas com garupa de moto. O motoqueiro era do Brasil, e aí eles treinaram esse motoqueiro com uma BMW, e os caras escolhem a moto, tem mais essa ainda, você não vai de CG lá, entendeu? Tinha que ser uma BMW 900, suspensão Big Trail, boa, que acelere bem, né? Big Trail, que o cara seja piloto, que o cara, todo mundo... E aí, pra você ter uma ideia, Caio, o cara que fazia a filmagem, ele tava assim com um macacão de corrida, fazendo a imagem com capacete, tudo. Ele podia estar de bermuda ali, porque, né? Não,
segue o padrão, segue as regras, e aí tinha que estar, o espaço onde ele passava tinha que estar limpinho, sem folha para não escorregar, tinha cheio de, você vê, os detalhes que tem, ninguém podia passar ali, ninguém podia caminhar ali. Só uma coisa, nós jornalistas fomos brifados que ali era uma área que, de maneira alguma, em nenhum momento a gente podia nem cruzar. Exatamente. Então ficavam fiscais nas pontas, não deixavam ninguém, porque às vezes o cara fala, vou ali no mato fazer um xixi, pula a grade, imagina, um maluco, sei lá. Cara, ficavam os fiscais só para controlar essa passagem, que se alguém viesse de fora ou desavisado, porque a moto, ela ficava indo durante a transmissão 500 vezes, ela subia, pegava o primeiro e voltava, então a cada volta ela ia, voltava, e eu só estou falando de um único setor. Pegava toda aquela descida, desde o Rock Garden, na primeira pista, pegava desde o Rock Garden até lá embaixo, depois da ponte, meu. Exatamente. Depois, naquele Szinho. A transmissão foi incrível, né? Na segunda prova, ela foi utilizada num trecho menor, né? Então, inclusive, o que aconteceu? Antes da primeira etapa, que eu já estava lá, um dos chefes, que era da transmissão, e ele queria uma pessoa para simular a descida desde lá do primeiro Rock Garden lá em cima, onde foi que o Avancini caiu lá, né, naquela vez, daquela parte de baixo para cá, do Wood Garden para baixo. Então, eles me chamaram e falaram, você pode ir lá simular para a gente? Aí eu fui lá, claro. Ele falou, vou precisar que você simule como se estivesse na corrida, passando várias vezes. A gente vai sair lá de cima da curva. A hora que você dá o start, eu vou ficar do teu lado filmando. Aí você vai descer, voltar, vai descer várias vezes para a gente tentar realmente simular como se fosse uma competição. E aí a gente ficou fazendo isso uma semana antes da primeira etapa, no setor lá de cima. Depois nós fomos no setor de baixo também. Então, os caras, eles ficam o dia inteiro. É impressionante. Eu ali trabalhando, eu ficava o dia inteiro vendo. Né? Tinha uns carinhas, que eu lembro que eram 3 caras. Eles ficavam colocando aqueles fiozinhos para fazer o check time ali, Sim, time. Que são as parciais do tempo. As parciais. Eles vinham com um fiozinho assim, a gente não podia nem encostar no fio deles, eles falavam, toma cuidado com esse fio, pelo amor de Deus, não mete enxada aqui, não faz nada, tal, assim, assado. E aí eles deixavam tudo pronto, ele vinha com uma caixinha lá de transmissão, tipo um sensor, engatava ali, que só deixava o plug, e ficava um cara cuidando ali da corrida inteira, só para nego não chegar nem perto desse sensor. Nos nossos stories do Fala Bike Zone, tem esse equipamento com a galera passando e eu mostrando o tempo digital deles. É demais, porque na transmissão você vê, ele dá a parcial da volta, dá a diferença de tempo do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro. Que legal, cara. Não, é muito assim, interessante. Cara, e... Quantas parciais na pista? 3? Tinham acho que 3. Não, as parciais sim. Os times, né? Os times era por aí, acho que 3. Mas eles tinham vários, porque o time não era exatamente, porque eles tinham um tempo, por exemplo. Do quilômetro 1, do quilômetro 2, você precisa fazer a comparação de tempo. Então tem que ter tipo um finish, né? Uma fotocélula, tanto no começo quanto no final, para você calcular o tempo. É como se fosse realmente uma prova de contrarrelógio que você tinha que fazer o time. Quem fazia isso era esses fiozinhos com esse sensor. As bikes todas têm um chip ativo nela, né? E aí quando passa em cima é registrado isso. Exatamente. Tanto largada como chegada, como nessas intermediárias, né? Exatamente. Essas intermediárias realmente tinha o começo dela e o final, porque como eu ficava muito caçando coisas na pista, então a gente encontrava vários setores desses fiozinhos, todos escondidinhos, e eles sempre falavam pra gente, toma cuidado com os nossos times aí. Fomos brifados também, porque nós da imprensa tínhamos
é uma relação muito interessante de direitos e deveres. A gente pode uma série de coisas, só que quando você tem direitos, você tem deveres também. Fomos Exatamente. brifados também. Para nós, eu que estava andando e perambulando para caramba, os caras me deram um toque especial. Ô, você que está movimentando, porque tinha alguns jornalistas, ficavam mais na largada e na chegada, ficavam ali mais estáticos. Eu, na primeira prova, Márcio, andei 30 quilômetros no primeiro domingo. Caramba, bastante. Andou muito, brother. E muito legal. Márcio, vamos um pouco para a parte técnica, meu, que a gente gosta demais do rolê. Que impressionante o nível. Então vamos começar falando das mulheres sub-23. Acho que foi a surpresa mais legal que eu tive, assim, né? A Isabela Holmgren, do Canadá, o que está andando, nasceu para andar de bicicleta, né? Impressionante. Ainda fácil, né? Fala da parte técnica um pouco, assim, do que você viu e o que te surpreendeu, porque você vem acompanhando toda a evolução do esporte. Não, eu gostei e assim, os jovens, e com certeza estão fazendo lição de casa, né? Até porque a gente tinha uma diferença, tecnicamente falando, eu acho que físico ainda, os homens estão mais próximos dos homens da ponta do que as mulheres das mulheres da ponta. E eu estou falando um pouco mais da parte física. Mas a parte técnica, eu acho que as mulheres estão, tanto as mulheres quanto os homens, estão muito, muito próximos um do outro, dessa evolução de saltos, transposição de raízes, curvas. Todo mundo anda bem, né, Marcio? Todo mundo anda bem, todo mundo, acho que assim, falar que o cara tá muito superior na descida do que o outro, cara, não dá mais para falar isso, entendeu? Né, porque na minha época a gente tinha lá, o Como que Ravel descia desceu, muito melhor do que o Frischneck, você descia, melhor que o Abraão, melhor que o exato, Erivan. exatamente, então a gente tinha essa diferença brutal na época, e contava muito a parte física. Hoje, essa parte técnica, talvez assim, digamos que em termos de tempo, de velocidade para chegar num objetivo a outro, esse tempo não existe mais. Isso é só o que existe é talvez estilo de pilotagem entre um piloto e o outro que começa a brincar mais. Por exemplo, o Brevins, o Nino, o Vidalri, tanto o Corex, acho que são pilotos André excepcionais. Assen anda muito também. O André Assi. Então, são pilotos que nós estamos falando que eles dominam a essência da técnica. Então, eles fazem o que quiser em cima da bicicleta. Eles podem passar aqui, com uma roda da frente, passam com a roda de trás. O Breves vem e parece que ele está dando um tapinha assim no bico da rampa. Todas as voltas ele passava do mesmo jeito. Ele vinha de manual, aí ele dava o manual naquela última mesa. E o resto ele tinha com a roda da E aí frente, ele dando caía aquele de tapa. nose wheel, fazia todas as voltas iguais, meu. Então, o quanto natural era para ele, né? Exatamente, isso que você falou tudo, é o movimento natural e o cara não cansa em nenhum momento, pelo contrário, esses caras otimizam tempo, porque a técnica é muito apurada, e aí que está a diferença, cadê? Porque descer rápido, todos estão descendo, talvez economizar energia, otimizar, é aí que nós estamos vendo um pouco mais de diferença entre esses grandes pilotos da ponta, porque talvez, né, se você pegar o Lan melhorou a técnica dele assim absurdamente, mas ele ainda precisa otimizar um pouco mais a maturidade técnica e talvez até estar muito mais ligado a esse tipo de provas e andar muito mais com esses caras e talvez brincar mais de BMX, brincar de um pump track, para poder criar essa otimização de tempo. E o tempo não é ganhar tempo em velocidade, é ganhar a maturidade técnica. Os grandes pilotos acabam economizando energia, eu sempre falo isso. Economizar energia é pilotar naturalmente. Que é, por exemplo, que o Nino hoje, com 39 anos, fez uma Copa do Mundo fantástica, né? Teve 3 resultados excelentes e um resultado bom. E o Lan deu uma entrevista para nós lá na Copa do Mundo. Você que está nos assistindo, vá buscar os vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Fala Bike Zone, e acompanhe, né? E o Lan fala exatamente isso, que hoje fisicamente ele evoluiu muito, ele, claro, tem ainda
campo para evoluir, para fisiologicamente chegar, mas tecnicamente ele vê que é onde ele pode mais progredir. Então, você que não viu a entrevista com ele, assista. Cara, não é a base aqui é muito forte, cara. É levado a sério esse negócio, sabe? E a estrutura que eles têm aqui, no Brasil, a gente treinava dirt caindo na terra, né, meu? Lembra disso, Marcelo? Exatamente. Os caras têm uma estrutura violenta de segurança, justamente falando isso que você estava falando. Até para os pilotos que estão aprendendo. Hoje você vê vídeos no Instagram de meninos de 4, 5 anos pulando, cara. Exato. Uma outra história legal, até que tem a ver com isso que a gente está falando, vocês vão ver. Acompanhem os stories. Vai lá nos arquivinhos do Instagram e vejam os stories, e no YouTube tem também. E aí eu converso, Caê, com os americanos que tem na roupa escrito Bentonville. Bentonville é uma cidade no Arkansas, que o dono da Walmart pegou essa cidade e fez coisa de menos de 8 anos, ele transformou a cidade que não tem tantas montanhas, o Arkansas não é um lugar com montanhas rochosas, tal. Ele transformou esse lugar num dos bike parks mais completos do mundo. Quer dizer, o dono da Walmart apoiando uma iniciativa público-privada, né? Chama Bentonville. E aí, para alguns americanos, eu falei, pô, que legal, Bentonville, que é um bike park lá. E aí a seleção americana de mountain bike tem a sua sede nesse lugar. Que interessante isso. Eu vi você falando eu vi os stories, você falando com o piloto, falando, pô, cara, e o piloto ficou surpreso, Cadeira. Porque de saber, legal ver a gente vídeo, curte, porque... a gente é minhoca da terra, né? A gente curte. O piloto estava bem assim, tal hora que a Cadeira começou a falar, o piloto falou, puta, meu, o cara sabe o que ele tá falando, meu. Eu tava até, o Caê tava aquela hora perguntando dos bastidores da pista. Na Copa Internacional foi colocado um estilo de, até tinha um pouco aquelas redes vermelhinhas que vocês olham ali na pista, demarcando o circuito, aquilo lá não é do Rogério, aquilo é tudo do pessoal da UCI, da Warner. E aí, existe até um padrão que a gente colocou na Copa Internacional, e aí os caras fizeram um outro tipo de padrão para colocar na Copa do Mundo. E aí eles duplicam aquilo lá. Põe a redinha ali só para fazer a marcação para o atleta, e a UCI vem com aquela tela meio vinho ali, né? Uma roxa. Sim. Até estava no circuito para o público, e isso eu estou falando o circuito inteiro. Fica bonito visualmente, cara, né? Ficou muito bonito, né? E aí o que acontece? Os caras, imagina, Cadeira, que os caras, eles têm uma máquina, que é uma máquina como se fosse um furador de solo, só que ela é um batedor de estaca. Não sei se você já ouviu isso. Que aí quem trabalha, é demais esses bastidores, Caê. São os dois sul-africanos, o pai e o filho, que fazem isso. E aí, meu, eles ficavam a semana inteira estacando, acho que 2.000 estacas, sei lá quanto tempo o circuito todo, com aquele fone de ouvido que não dava para chegar perto deles. Eu fiquei imaginando, esse cara acho que ficou com uma semana com o cérebro balançando, cara, porque ele ficava... Cara, impressionante. E aí, é lógico, aquelas telas que estão passando ali, ó, as roxas, né? Essas roxas, e aí isso foi feito no circuito todo para o público ficar do lado de fora dessa tela. E, obviamente, assim, um dos caras da UCI, eles ficavam ali em 3 ou 4, e também a equipe do Rogério auxiliava para poder ter tempo para poder... Só vou dar uma parte para você. 90% do que você está falando do UCI, claro, a gente está acostumado em falar UCI. Hoje troca o Warner. A UCI praticamente não está mais presente no evento. Sabe quem era a UCI? Era a colombiana, o nosso amigo Adegmar e o nosso amigo que é comissário, é verdade. Cara, a UCI passou o bastão para o Warner, velho. Passou o bastão, né, entregando muita grana também, né? A troco de grana, né? Mas a UCI hoje
vou te falar, o que a Warner quiser fazer com o esporte, e essa seria a próxima pergunta, Marcio. Mudanças que a gente está vendo, polêmica do pódio, que inclusive foi mudado para a segunda etapa. Ao mesmo tempo, a imagem do esporte nunca teve tão legal, né, meu? Eu acho que assim, é que também a gente de fora, né, é difícil a gente entender o que está passando na cabeça dos dirigentes, de um modo geral. Mas dá para acompanhar, vendo Fórmula 1, vendo MotoGP, vendo Tour de France, dá para ter uma ideia, né? Mas eu digo assim, essa decisão mesmo, né, se separar assim para pensar, trocar os 5 pódios por 3, o que é economia? Não, porque... é uma seleção natural e é uma padronização. Fórmula 1, quantos estão no pódio? MotoGP, quantos estão no pódio? AMA Supercross, quantos estão no pódio? É isso. E, ao mesmo tempo, eles abriram a oportunidade, porque eles entenderam a importância do pódio de 5 para as equipes e para os pilotos. Pelo seguinte, imagina um jovem, por exemplo, o jovem sul-africano que ficou em quinto na segunda etapa. Foi o primeiro pódio da vida dele. Então, o pódio não vai para a televisão, um pódio de 5, mas tem o pódio da foto, que vamos chamar de pódio dos patrocinadores, né? Então, acho que exatamente, porque se você vai para um campeonato... Imagine você, Márcio, se você tivesse sido quinto numa Copa do Mundo, que não era um sonho impossível, você batalhou para isso, mas daí no dia que você chega lá, que você pegou quinto, o cara fala para você que o pódio é de 3, pelo amor de Deus. Ia tomar 800, eu ia tomar 800 franco suíço também. Exatamente. Não, mas foi legal que eles ouviram. Mas o Nino Schurter, e outra história, só o Nino Schurter teve peito de fazer o que ele fez pela importância dele para o esporte. Não, foi importante o que ele fez, eu acho que foi super importante. E aí ele saiu de lá, e deu um toque pro Chris Ball. Irmãozinho, você é dono do circo, só que os palhaços somos nós. Fica esperto, hein, meu? Exato, você precisa de palhaço no circo, meu. Rolou essa, eu vi. Eu acompanhei total e tenho esse making-offzinho também. E tem assim, stories, meu. Se a gente seguir a história, o padrão de pódio, se pegar a Olimpíadas, Campeonato Mundial, tudo que há é sempre os 3 primeiros que vão no pódio, né? E tinha mas eu acho que Copa do Mundo que era 5. Mas eu acho que para a Copa do Mundo, e aí tem, tanto é que não necessariamente você precisa usar a camisa do teu país, você pode usar a camisa do teu time. Eu acho que poderia continuar com a Copa do Mundo em si, eu acho que poderia continuar com 5 no pódio. E depois Campeonato Mundial, Olimpíadas, tudo isso que há um glamour diferente, há uma cultura, uma história, acho que... as duas partes cederam. O que foi acordado para a televisão é o pódio de 3, que é o pódio da champanhe, o pódio das flores, com a base do pódio da Red Bull, e logo em seguida eles fazem um pódio, já num outro momento ali, para os patrocinadores dos atletas e das marcas, que é o pódio de 5. Foi a diferença do que a gente teve da cerimônia, né, de premiação da primeira para a segunda etapa. Mas está valendo também. E eles aumentaram também a exposição da largada dos totens, né, dos 8 primeiros. Foi demais isso aí, meu. Legal, legal. Ficou muito legal. E a transmissão, né? Cara, a gente é tipo viciado, né? O nosso trabalho é bicicleta, o nosso hobby é andar de bicicleta e o nosso estudo é isso, né? Cara, eu falo para vocês, assim, a oportunidade de imersão que a gente teve nesses 15 dias e a oportunidade... Sim. Nós tivemos que rodar o mundo, né, Marcio? Para ir atrás de oportunidades do que a gente viveu aqui. E hoje nós, né, cada um de nós 3 está podendo estar vivenciando isso em solo brasileiro de uma maneira diferente, cara, que a gente já não tem... Porque quando você está lá competindo, você tem que focar, você tem hora da alimentação, hora da massagem, outras coisas. A gente estava lá profissionalmente, mas a gente está lá também para aprender, para curtir, né? Eu vou te falar que eu aprendi muito
nesses 15 dias, assim, Não, com certeza. me sinto atualizadaço, né? Em relação às coisas que estão acontecendo. Não, e sim, para mim, inclusive, dessa parte da organização, para mim foi um doutorado ali que, nossa senhora. Vou O levar doutorado foi para mim, que tive que acompanhar a distância e vendo toda essa energia. Eu queria só aproveitar aqui, meu, para quem tá. A gente está quase 1 hora falando. Então, se alguém está acompanhando a gente aqui agora, dá um like, velho. Isso aí para a gente é super importante. Segue a gente. Isso Se aí dá inscreve no relevância pro nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, né, Caê? É isso aí. E, e acompanhe nas plataformas, né? Spotify, TikTok, Instagram, YouTube. E o site, né? Tem um site que tem matéria também. Então, a gente na verdade, está tentando comunicar um pouco do esporte para a galera do jeito que a gente vê o esporte, né, Cadeira? É um canal, né, Caê? É um canal de comunicação, né? É isso. E viu, e Cadeira, uma coisa que ficou muito legal foi a plástica toda do evento no modo geral, né? Se você... Lindo. Eu acho que o ano passado ele ficou muito só num setor, ficou um pouco, alguns setores ficou isolado, algumas tendas ficou fora do padrão, tipo assim, não tinha quase ninguém. Dessa vez, ela foi muito bem distribuída. Eu acho que, né, tudo ali, a largada ficou boa, né, o sprint da chegada ficou melhor do que o ano passado, ficou ruim. Então, assim, foi feito de uma maneira muito bem pensada e muito bem antecipada. Então, nos mínimos detalhes, a equipe do Rogério foi lá, cara, e tudo pronto. Tanto é que da primeira para a segunda etapa, a única coisa que foi alterada ali foi o circuito, que já em um dia acabou fazendo tudo. Tanto é que teve um dia lá que eu conversei com o Rogério, ele falou assim, cara, eu nunca fiquei tão tranquilo. Acho que na terça-feira, na terça-feira. Ele estava tranquilaço, ele estava resolvendo as coisas, mas ele estava de boa. As coisas que acontecem naturalmente, que às vezes é processo, mas ele falou, cara, agora, não fiquei tão tranquilo como das outras vezes. Dando um gancho do que o Cadeira falou, que super interessante, que ele falou que foram 10, 15 dias de imersão, né? Mas olha que coisa interessante, cara. Imagina para nós, brasileiros, que recebemos a estrutura deles e o que a gente não aprendeu para aplicar nos nossos eventos, nas nossas pistas, nas nossas técnicas. Com certeza. Então, foi uma imersão para todos os lados, né? Até para os organizadores, para vocês você que é o cara que organiza evento, organiza corrida. Pô, imagina quão rico foi o aprendizado de vocês nesse período com essa galera que faz esse tipo de evento, cara. Complementando para todo mundo, cara. Para todo mundo ali. É isso aí. E uma coisa junto, né, Márcio? A importância do que a gente vem falando há tempos. Mountain bike progressivo, MTB do bom. XCM é legal, mas são duas coisas. Gravel é legal, XCM é legal. Mas mountain bike XCO é claro, não precisa ser do nível de pista de Copa do Mundo, mas é nesse padrão. Isso é importante para a cultura do esporte também. Eu acho que o cartão postal do MTB de um modo geral, duas modalidades que tem uma coisa que é sentar em frente à televisão e assistir com o maior prazer, que é uma, acho que é o cross country, quer dizer, talvez 3 aí, o BMX é muito legal também, e o downhill, né, se você, de um modo geral, downhill, seja ele urbano, seja ele pistas de Copa do Mundo, porque, assim, são provas curtas, dinâmicas, que o tempo todo aquela coisa acirrada, então, assim, eu sempre quando tem provas de downhill, né, esses dias até torcendo para os brasileiros lá em... Downhill urbano. Que teve... Onde que foi lá, Cadeira? Cerro Abarro, teve 2. Teve no Chile. No Chile e no México, né? Teve no Guanajuato, no México. Então, são provas... galera também, né? E eu acho que, assim, tanto é que para transmissão, eles falam que é, lógico, muito mais fácil cobrir uma prova como essa do que uma maratona, uma prova muito mais complexa, né? Você pegar uma maratona e quantas câmeras você precisa? Vamos aproveitar aqui e fazer um corte, então, cara. Se você fosse explicar para a galera sobre a sua ótica, a diferença, XCM, XCO, conta para a galera. Cara, eu organizei quase que minha vida inteira dentro
o organizador, né, como eu fui, do GP Ravelli, as provas de maratona. Mas só foi feito isso porque ganhava dinheiro. Mas se você pensar e me falar o que eu gosto, tanto como piloto como organizador, é cross-country. Porque assim, Caê, é muito menos perigoso, você consegue trabalhar de uma forma mais prazerosa, mais compacta, a essência do mountain bike começa aí, né, porque aí você consegue fazer paredes, você consegue fazer saltos, você consegue vir com a raiz. As provas de maratona, elas são muito complexas no sentido, principalmente de segurança. Você não consegue fechar a estrada, você não consegue fechar a estrada rural. E assim, para mim, como organizador, um dos motivos até que eu parei de fazer provas é justamente os dias de hoje, a loucura que está o trânsito, as pessoas não respeitam mais. E assim, eu pensei, cara, eu não estou conseguindo mais nem dormir, preocupado de organizar uma prova de maratona e essa galera botar aí 1.000 atletas no meio desses carros, uma hora vai acontecer um acidente. Tanto é que já aconteceu vários por aí. Na O minha cara prova, saindo do alambique e fala, não vou esperar a prova e cadeira, mete bronca em cima, né? eu conheço organizadores que conseguem lidar com isso, eu não consigo lidar muito com isso. A minha parte, talvez, mais humana, é um dos fatores, assim, cara, eu não consigo, não estava dormindo direito, porque eu ficava muito preocupado em alguém se acidentar. Já aconteceu, graças a Deus, nunca ninguém veio a óbito na minha prova, talvez não ia também conseguir lidar muito com essa, com esse resultado, mas me cansa muito, cara, porque é uma coisa muito longa, externo, e você tem que ter uma equipe, assim, 10 vezes maior, e não dá, cara. Eu acho que maratona é bom porque acho que a cultura nossa é mais estradão, as pessoas gostam de participar, mas tem esse outro lado, né? Então, o lado de volume, o lado de as pessoas conseguirem pedalar, talvez de uma forma mais tranquila, sem pressão, sem técnica. O Brasil gosta de estradão. O Brasil, já dá para ver que 80% dos pilotos aqui gostam de estradão. Os que gostam de trilhas, é a gente do extremo mesmo, que tá, eu digo que são os raízes que gostam da coisa mais técnica, assim. Tanto Boa, é que, Ravelli. tanto é que antigamente tinha muito mais prova de cross-country do que nos dias de hoje. Tem É 20 verdade. provas de maratona e meia dúzia de provas de cross-country. Um lugar Isso. legal que está batalhando, que é uma resistência aqui no estado, né? Claro, o Mobile é um lugar muito legal para andar. Ontem você participou de um evento. Pô, Uhum. o Mobile é fantástico, é um sonho que a gente tem, mas um trabalho muito legal do Thor Bike Park, né? Em Araçoiaba Sim. da Serra. Pô, em pouco Ah, tempo evoluiu demais. Faz é, provas do Paulista lá. sim. O Otávio é um apaixonado, né, Otávio é um moleque por, legal. por bike, e ele gosta dessa parte mais extrema. Tanto é que o Thor, assim, é uma pista muito gostosa de andar, tem vários saltos, para quem quer evoluir mesmo. Os saltos não são grandes, né? Então dá para evoluir bem. Então acho que lá é um momento de o cara ir lá se aventurar no cross country, um pouco mais moderado, e depois sim se Agora aventurar você no vê, cara, grande. como que evoluiu no Brasil, né? Eu saí fazem 5 anos. Não tinha isso há 5 anos atrás, né? É Tinha, verdade. tinha uns bike parks assim, tinha É, o, O o Zoom, Dragão, lá o Green, o Zoom acho que o foi o primeiro a ser mais um bike park mais de rolê, vamos é, falar, democrático no sentido de não ser algo muito, muito técnico, né? até porque lá em São exatamente. Roque aquele rolê lá não era para um iniciante, né, meu? Não, era bike park de gravidade. Todos os bike É, É, parks que a gente teve até é, então eram bike park exatamente. de rolê mais de pulo, né? De gravidade. Exatamente, é. e O Zoom esse ainda continua com essa característica até hoje, né? Que eu E sempre sabe, falo, assim, total, é o demais. Zoom tem as características da época, a gente andava bem raizão mesmo, assim. O Márcio é um guerreiro. Um outro bike park muito legal
que eu tive a oportunidade de conhecer na Copa do Mundo de 2022, do lado da onde foi a Copa do Mundo em Itaipava, lá, que é o Montanha Azul Bike Montanha Park. Azul, Lugar bonito pra demais. O caramba. moleque Já de ouvi lá falar trabalha também. muito bem, é o Ralph, é onde o Lan treina no dia a dia, lugar fantástico. Ô, E é um Cadeira, trabalho ainda da resistência, né? aproveitando que você está falando isso, meu. Nossa Cantareira aqui, a quantidade de trilha que a gente tem também, não é um bike park, mas é um bike park. Não tinha aquela história que os bike parks estavam se juntando aí para. Tá rolando. Tem uma. Agora tem um ingresso, né? O Márcio acho que pode falar mais sobre isso. Um ingresso Tem, acho que único, né? se eu não me engano, acho que o Zoom, o Nori, o Thor. O Nori é outro lugar maravilhoso. Nossa. Nosso amigo Norivaldo, Norival. lá de Tu. O Maravilhoso. mobile também, então você paga uma mensalidade, acho que, se eu não me engano, R$ 150, você tem acesso livre para fazer essa rotatividade do bike park, entendeu? Então você paga a mensalidade e você pode andar em o horário que quiser e fica tipo um associado. Ou, por exemplo, o mobile estava fazendo R$ 29 por mês para você andar e ficar associado ou a hora que você quiser, dentro do parque aberto. Cara, é muito barato para você ter uma estrutura daquela ao teu favor, entendeu? Num lugar com pista tudo arrumadinho, com uma infraestrutura. Pô, você vai tomar um banho pós-pedal. Cara, não. Putz, a gente estava até falando ontem, falei pro Mione, falei assim, cara, você tem que ficar mais 100 anos aí com esse bike park do jeito que está aí evoluindo, porque isso para nós aqui de São José dos Campos, que eu moro aqui agora, não tem nem como descrever o quanto é bom para a gente ter um lugar como esse aqui pertinho de casa. Cara, só quem tem sabe. São sonhos realizáveis, né? E nós, né, cada um em um momento, a gente teve que ir para fora do país. Por exemplo, o Caê, a gente foi para Whistler. Eu fui a primeira vez para Whistler em 97. 11 anos depois, e fui e encontrei o Caê. A gente passou um mês lá em Whistler andando de bicicleta. É um sonho. Hoje a gente, vai aqui em São José dos Campos, vem aqui para Cantareira, vai para Itu no Nori, vai pro Thor, sabe, vai para outro lugar legal também, o Cadeira, o Santa Helena. Os bike parks de Minas Gerais também. O Santa Helena lá entre Rio de Janeiro, ali em Minas. Juiz de Fora. Do Juninho é muito legal também. Tem uma pista de downhill lá muito louca. Você vê, tem Bike Park e o Santa Teresa Bike Park. Santa Teresa eu preciso conhecer. Falei com os irmãos da Mata, eu preciso lá conhecer lá. Acho que 4 meses lá. Né? Eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Eu tô aqui, mas eu já sonhei muito em ir lá pro Zoom conhecer, brother, porque eu vejo cada imagem, cada história. Tem que fazer um tour, cara. Tem que fazer um tour. Logo que eu for pro Brasil, eu vou fazer o stop lá, velho, porque legal, demais. Bom, legal a gente falar desse assunto de bike park. Isso eu acho que vale um outro papo sobre isso, porque é um papo que envolve mercado, envolve evolução do esporte. Eu acho muito bacana esse assunto. E, Caê, esse radar Fala Bike Zone da Copa do Mundo de Mountain Bike não vai parar com o Ravelli, que passou muita informação sobre bastidores, sobre todo o trabalho de construção da pista, e como um dos integrantes, né, importantes dessa equipe capitaneada muito bem pelo Rogério, pelo Kaique. Em nome do Rogério Bernardes e do Ravelli, a gente agradece todos os profissionais que puderam fazer essa prova, e a gente vai ter ainda o Radar Fala Bike Zone com uma visão muito importante do mercado, com o nosso amigo Caio Salerno, que ficou lá todo o tempo com a gente, é um cara muito ativo no mercado da bicicleta. Deu uma super força pra gente, né, Cadeira? Total. Vamos fazer um outro com um Marrom, que foi uma figura, e é uma figura, né, muito importante na comunicação do esporte, o narrador oficial da Copa do Mundo na voz em português, né, junto com o nosso amigo Ferdi. Tinha que divulgar a música do Marrom, Catraca na Corrente, velho. Essa música o Marrom vai cantar ao vivo quando a gente chamar ele aqui. É épica, velho. Puta,
Eu não, demais. meu, essa música não sai da minha cabeça, meu. Catraca na corrente, pode que catraca na corrente. Tem que meter uma Pega roda o dessa carrinho, aí a pra enxada nós. e a pá. É demais, é demais. Pode crer. E hoje Boa, o Deu Marrom Caê. a gravar a primeira versão dessa música. Boa, Demais. boa. Caê, Aí. bora Oi. deixar com vontade de quero mais, e a gente vai chamar o Ravelli ainda, né? Vamos falar nesse nosso primeiro ano. O Ravelli já fez conosco a live do Instagram, tá fazendo o Radar Fala Bike Zone da Copa do Mundo, e a gente vai chamar o Ravelli, né, ainda esse ano para falar mais ainda sobre essa carreira. Cara, o Ravelli é uma lenda viva do esporte e é muito legal ver o prestígio, né? Um exemplo, então, por exemplo, lá tinha o Ravelli, tinha o Bart Branchens e o Thomas Frischneck. Cara, são pessoas icônicas do cenário esporte. mundial da bicicleta. Isso é demais, Isso, né, Marcio? Isso. Não, muito louco. Muito Todo louco. mundo ainda vivendo da bicicleta de um lado diferente, né? Cada um de nós aí sempre se reinventando. Ah, que legal, cara. Muito legal. Márcio, obrigado pelo seu tempo. É isso. Sei que você estava aí de babado da sua filha aí e interrompeu o seu trabalho remunerado nessa entrevista para a gente. Mas Não, muito mas legal sempre você ter bom. participado, cara. Ouvir a tua visão, ouvir tuas histórias, o cara que ajudou a construir a pista. Bacana, meu. Muito orgulho de você, velho. Não, isso aí, pô, a gente está muito tempo na estrada, que vocês precisarem, sempre estou à disposição para nós brincar e contar essas histórias malucas aí da vida. Boa, você é parceirão, Marcião. Show de rodas, Márcio Ravelli, Caetano Caesa Mataro, eu, Luciano Cadeira Lancelotti. E é isso, né, Caê? Nós somos o Fala Bike Zone, a nossa missão, ela vem de dentro para fora e precisa de uma... a comunicação hoje, ela está sendo feita de uma maneira legal, mas acho que tem espaço para algo mais, cara, e a gente gosta muito e tem muita informação, né? E a gente quer compartilhar isso com todos vocês. É isso aí, essa é a missão do Fala Bike Zone. Ô, Cadeira, fala na missão, pedir pra galera só, meu, dá um like aí pra gente, cara. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber a notificação e compartilha com seus amigos. Na real, todo podcast fala isso, tal. A gente que está atrás, a gente sabe a importância e a relevância que é. Né? Então, like no vídeo faz com que o vídeo engaje mais. Um compartilhamento é uma rede, né? E não é à toa que a internet chama web. Web em alemão é teia, né? E isso que quer dizer. Vamos que vamos, a missão é longa e prossegue. Fala Bike Zone, valeu! Marcião, valeu, cara! Obrigado, galera. Tudo de bom pra vocês aí. Tamo junto.